graça e paz, palavra de Deus para a sua vida. Gostaríamos de convidá-lo a participar conosco de um breve estudo acerca da doutrina da salvação, a soteriologia. Soteria, salvação, logia, estudo, a doutrina da salvação. Nesse estudo breve, vamos pontuar a importância da salvação em Cristo e também os aspectos da salvação. Vamos começar o estudo? Para tanto, nós gostaríamos de convidá-lo a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Sabemos que ainda no Antigo Testamento, que é a sombra do Novo Testamento, são 39 livros, que é a sombra do Novo Testamento, apontando para aquilo que iria acontecer. Observe que ainda no período da inocência, acontece um episódio que muda a história da humanidade. Adão, que fora feito pelo Senhor, Adão, que foi feito à imagem e semelhança de Deus, conforme diz Gênesis, capítulo 1, versículo 26 e 27, e também no capítulo 2, no versículo 7. Adão, ele resolve entrar pela porta errada. Ele desobedece à voz de Deus, fazendo aquilo que Deus disse para não fazer. Adão comete um pecado, o pecado original. E o que é o pecado? O pecado é a desobediência à lei de Deus, é a transgressão à lei de Deus. Pecado é iniquidade. Isso está escrito na primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 4. Vamos ver o que está escrito. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: Qualquer que pratica o pecado, também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Então, o pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Adão, quando peca, algumas coisas diferentes acontecem. Antes, Deus, todos os dias, durante a viração do dia, ia conversar com o homem. Mas, quando Adão peca, Adão se esconde de Deus, porque o pecado faz com que o homem se esconda de Deus. O pecado, ele é o luto disfarçado de festa. O pecado traz angústia e tristeza. E quando Adão peca, por ser ele o representante da humanidade, todos pecam em Adão. E é isso o que diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 12, traz de forma mais clara a situação em que o homem sem Deus se encontra. Veja o que diz Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor: Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. O pecado, ele faz separação entre o homem e Deus. Isaías traz uma grande verdade acerca da realidade em que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Veja o que está escrito em Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2.
Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Versículo 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então o pecado ele faz separação entre o homem e Deus, porque Deus é santo. Deus não pode, de maneira alguma, compactuar com o pecado. Por isso que ele requer que aqueles que o adorem em espírito e em verdade e sejam santos, conforme diz na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santos, como eu, o Senhor, sou santo. Então, o pecado faz separação entre o homem e Deus. Ninguém pode pagar pelo resgate da sua alma. Ninguém, por mais condições que tivesse, por maior riqueza que tivesse, não teria condições de pagar o resgate da sua alma ou da alma de seu irmão. Como diz o Salmo 49, versículo 6 a 8, que diz: aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima e seus recursos se esgotariam antes. Ainda no jardim do Éden, Deus, ele prepara um meio de escape para o homem. Está escrito em Gênesis capítulo 3, no versículo 15, quando Deus, ao proferir juízo sobre a serpente, que aqui tipifica o inimigo de nossas almas, Deus diz assim no capítulo 3, versículo 15: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. É o proto-evangelho. Primeira profecia sobre a vinda de Jesus a este mundo, para resgatar o homem. No Antigo Testamento, os 39 livros da Bíblia, Deus usa seus profetas para estar falando acerca daquele que viria, apontando para a vinda do Messias. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Deus vai usar o profeta para dizer algo que apontava para o Messias. 7,14 do livro de Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. O apóstolo Mateus, no evangelho escrito pelo mesmo, no capítulo 1, no versículo 23, ele faz menção desta profecia proferida por Isaías. Veja o que está escrito no capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Capítulo 1, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. Agora observe que em vários momentos Deus usa os seus profetas para falar acerca daquele que seria o único meio, que é o único meio de salvação e de reconciliação do homem com o seu Deus. Veja o que diz Isaías capítulo 9, versículo 6, acerca deste que viria.
Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Observe que Deus está usando os seus profetas, está usando os seus servos para falar acerca daquele que viria. Quando chegamos no Novo Testamento, nós encontramos uma informação muito importante. Está lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, também no versículo 4. Gálatas 4, 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Na plenitude do tempo, nasce Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. A concepção de Jesus é algo extraordinário. Por quê? Porque Jesus, ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. E por ter sido concebido por obra e graça do Espírito Santo, Jesus, ele nasce sem o estigma do pecado. Ele nasce sem a natureza pecaminosa. Veja o que diz o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico amado. Está escrito aqui no capítulo 1, no versículo 26 em diante. Está falando acerca do anúncio do nascimento de Jesus. Veja o que está escrito aqui. Quando Maria recebe a notícia, e ela recebe a notícia do anjo, no versículo 34 ela diz: como se fará isso, visto que não conheço o varão? Maria estava desposada, ou seja, estava noiva de José. E agora ela pergunta ao anjo: como se dará isso? Porque o anjo disse que eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Por isso ela pergunta: como? Como se fará isso, visto que não conheço o varão? E então o anjo responde: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Então, observe que o milagre não está no nascimento em si, mas na concepção, porque Jesus nasceu como todo ser humano. Jesus nasceu de um parto normal, Jesus nasceu de uma maneira normal, mas a concepção de Jesus, a concepção do Mestre, foi algo maravilhoso. Ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. E por isso, ele nasce sem o estigma do pecado. Ele nasce sem a semente pecaminosa. Jesus de Nazaré, aquele que veio ao mundo para salvar os pecadores. Está escrito em João 3,16, o texto áureo da Bíblia: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele.
ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Veja o que está escrito em Lucas, capítulo 19, versículo 10. Lucas, capítulo 19, versículo 10, acerca de Zaqueu. Jesus diz, no versículo 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. A segurança é, como está escrito em João, no capítulo 8, no versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E Jesus diz no capítulo 14, no versículo 6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus é a verdade. Jesus é o caminho. Jesus é a vida. Só em Jesus o homem pode obter salvação. Só em Jesus o homem pode se reconciliar com Deus. Só através de Jesus. Não há outra verdade. Não há outro caminho. A única vida verdadeira está em Cristo Jesus. Quando o homem peca, a morte também, ela entra no mundo. Assim como o pecado é universal, a morte é universal. Mas nós não estamos falando apenas da morte física, mas da morte espiritual e da morte eterna. Porque a diferença, a morte física é a separação do corpo e da alma. A morte espiritual é quando o homem está vivo, o homem está andando, o homem está vivendo a sua vida normal, mas ele está morto espiritualmente falando porque ele está longe de Deus. E a morte eterna é quando o homem morre nesta condição, morto espiritualmente, ele morre fisicamente, e então, se ele morre fisicamente, estando morto espiritualmente, ele vai viver a morte eterna, que é viver eternamente longe de Deus. Agora observe bem, a Bíblia diz que Jesus, ele salva o mais vil pecador. E garante que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Então, o pecado trouxe morte, morte física, morte espiritual, morte eterna, mas Jesus trouxe vida, e trouxe vida com abundância. Capítulo 5, versículo 24. Diz assim, na verdade vos digo, Jesus está dizendo isso, na verdade vos digo, que aquele que ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus é a vida. Só em Jesus o homem pode ser resgatado. Pedro, certa vez disse, está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, que em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Só em Jesus há salvação. Na nossa declaração de fé das Assembleias de Deus do Brasil, traz alguns pontos interessantes acerca da salvação. Veja o que diz. A salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus. A todos os que confessam Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedido do perdão divino. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creem
receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 43. Trata-se da restauração do relacionamento do ser humano com Deus por meio de Cristo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, 19. Somente a fé na morte expiatória de Jesus e o arrependimento podem remir o pecador e levá-lo ao Criador. Essa salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo, e não vem das obras, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então a salvação é para todos, todos aqueles que creem em Jesus. A salvação é para todos, mas só se torna realidade na vida daqueles que recebem Jesus como Senhor e que creem no sacrifício que Ele realizou na cruz do Calvário em nosso favor. A salvação, ela é pela graça. O que é graça? Graça é favor imerecido. Não merecíamos, mas Deus, pela sua infinita graça, como está escrito e já lemos em João capítulo 3,16, pelo seu grande amor, Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, e isso foi pela graça, o favor imerecido. E a Bíblia diz, a Bíblia ela nos informa que essa salvação não é exclusiva, ela é para todos, mas é necessário reconhecer Jesus como Senhor. Veja o que está escrito na primeira epístola de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Está escrito assim, primeira epístola do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que todos se salvem, que todos venham ao conhecimento da verdade. E aí diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Só em Jesus o homem pode ser salvo. Vimos aqui no capítulo 3, no versículo 23 de Romanos, onde o apóstolo Paulo escreve dizendo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no versículo 24 ele diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e a restituição do homem à plena comunhão com Deus. A todos os que confessam a Jesus Cristo como seu único Salvador pessoal, precedidos do perdão divino. Portanto, a salvação ela só se efetua
só é possível na pessoa de Jesus Cristo. Daí a importância de você, meu amado ouvinte, que talvez ainda não conheça Jesus. Quando eu digo conhecer Jesus, é deixar Ele ser Senhor da sua vida. Daí a importância de você procurar conhecer melhor esse Jesus e aceitá-lo como Senhor. Por quê? Porque a salvação só se dá por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A salvação tem alguns aspectos. São os chamados aspectos da salvação. Quando o homem aceita a Cristo como Senhor, quando o homem aceita o Senhor Jesus e tem um encontro com Ele e é reconciliado com Deus, acontece 3 fatos muito importantes, que são os chamados aspectos da salvação. O primeiro, ao aceitar a Jesus como Senhor, o homem, ele passa a viver em novidade de vida. E aí vai o primeiro aspecto da salvação, a regeneração. O homem passa agora a ser uma nova criatura. Passa a ser agora um homem que nasceu de novo. Jesus instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento. Quando este homem, este judeu, príncipe dos judeus, foi durante a noite para conversar com o Senhor. E Jesus lhe instrui acerca do novo nascimento. No versículo 3, Jesus diz: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? E Jesus respondeu no versículo 5: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Jesus está falando acerca do novo nascimento, do nascer de novo. Quando o homem aceita Cristo, ele recebe o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele trabalha de maneira sobrenatural no interior do homem. E o homem passa a passar por um processo de regeneração. Ele agora passa a ser uma nova criatura. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. O nascer de novo. Efésios capítulo 4, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, diz assim a palavra do Senhor: mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. Veja o que o homem era antes e o que é depois de nascer de novo. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, agora é nova criatura, não furte mais, antes
Trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmia, e toda malícia seja tirada entre vós. Antes, sejam uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Ou seja, agora você é nova criatura. Você tem que se despojar do trato passado, do velho homem, porque agora você vive em novidade de vida. Diz a Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Agora você é nova criatura. Aspecto da salvação, regeneração. Segundo aspecto da salvação, justificação. O que é justificação? Justificação é o ato de tornar-se justo diante de Deus. Quando aceitamos a Cristo como Senhor, nos tornamos justos diante de Deus. Deus, quando olha para você e eu, Ele não vê mais a nossa ficha de pecados. Ele não vê mais as nossas mazelas, mas Ele vê os méritos de Cristo em nós. Ele vê os méritos de Cristo que foram conquistados na cruz do Calvário. Ele vê esses méritos em nós. Então, meu irmão, tornar-se justificado é tornar-se justo diante de Deus. Romanos 3, 23, já falamos aqui, vamos tornar a repetir para que fique bem fixado para os irmãos. 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo 24. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Justificados em Cristo Jesus. Romanos, capítulo 5, versículo 1, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados é tornar-se justo diante de Deus. A nossa dívida foi paga. Jesus pagou com sangue na cruz do Calvário. Não foi com prata e ouro que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Meu irmão, torne-se salvo em Cristo Jesus. Aceita Cristo como Senhor e você vai ver que você vai ser uma nova criatura. Você vai se tornar justo diante de Deus. Mas ainda há o terceiro aspecto da salvação, que é a santificação. A santificação é posicional e progressiva. Quando aceitamos a Cristo, nos tornamos santos, separados do mundo para viver com o Senhor. E é progressiva porque a cada dia nos santificamos mais. A cada dia nos aproximamos mais de Deus por meio de Cristo Jesus. A cada dia vamos nos parecendo mais e mais com Cristo. É mais santo do que ontem, hoje mais santo do que ontem e amanhã mais santo do que hoje. É como a luz da aurora. Veja o que está escrito em Provérbios capítulo 4, versículo 18. Veja o que está escrito. Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia
perfeito. Santificação. A cada dia se santificando mais. A cada dia se tornando mais parecido com Cristo. E a santificação é muito importante, assim como a regeneração e a justificação. Porque a Bíblia diz, em Hebreus no capítulo 12, versículo 14, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família, que você possa receber de Deus as mais gloriosas bênçãos e que você que ainda não aceitou Jesus como Senhor tenha a oportunidade, porque a salvação é para todos, mas só se torna realidade na vida daquele que recebe Jesus como Senhor. Deus abençoe cada vez mais a sua vida.